Bom dia, eu vou ler um texto de Josué. Meu marido está rindo, mas enfim, Josué, capítulo 10, do versículo 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Uau! Vamos orar, então, neste domingo. Muito bem-vindo, você que está aqui conosco. Amém. Né? E seja bem-vindo vocês que vão assistir também pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site. Amém? Ok, vamos orar, então, para nós abrirmos a palavra de Deus, como ele já abriu e deu agora para nós. Vamos orar nesse momento. Precioso Pai, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Te agradecemos por sua presença conosco. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. Muito obrigado, Senhor. Que privilégio que nós temos como um povo peculiar, um povo único, um povo lavado pelo sangue de Jesus. Nos dá esse privilégio de entrar na sua presença e poder falar com o Senhor e poder ouvir do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor responde. Há algo demasiadamente difícil que o Senhor não possa intervir? Não, não há. Tudo é possível para Ti. Muito obrigado por essa manhã. Que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações, dar-nos o consolo de que o Senhor ouve a nossa voz, a nossa oração, em nome de Jesus. Toda honra e glória seja a Ti. Vai de encontro agora, Pai, as pessoas que estão ansiosos, com medo de uma situação da qual está vivendo no momento, não der certo. Que o Senhor vai de encontro, Pai, as pessoas que estão com problemas emocionais. Que o Senhor cura as feridas, que o Senhor sara as enfermidades. Ó Pai, aqueles que estão neste momento, ó Pai, nos hospitais, que o Senhor vai de encontro a eles, toque, Senhor, cure, abençoe os médicos, enfermeiros, abençoe, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão clamando por uma restauração, uma comunhão com um ente querido, que o Senhor possa operar milagrosamente. Aqueles que estão clamando, ó Pai, por força física, uma motivação nova, um ânimo novo. Senhor, opere, Pai. Faz o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. Aqueles que estão clamando, ó Pai, por uma provisão financeira. Ó Pai, nós sabemos o quão difícil é momentos de necessidades, que o Senhor possa ir de encontro a cada um, ó Pai, suprindo e fazendo o impossível acontecer. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém? Ok, Elane leu aqui Josué capítulo 10. E, sabe, eu particularmente amo ver como Deus ouve a oração de um homem, de uma pessoa. Como nós, Deus ouve e Deus muda as leis da física em favor, para trazer a resposta para uma pessoa. Uma pessoa, um homem. Ela leu aqui que Josué clamou ao Senhor e pediu que o sol detesse
e a lua se detesse, para que Israel fosse para a batalha e prevalecesse. E o sol parou no meio-dia. Olha, Deus moveu todo o universo em favor de um homem. E o fantástico que Elane leu aqui para nós, no versículo 14, fala o seguinte: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem. Olha, irmãos, que maravilha para nós hoje. Assim, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Israel é a chave. Israel é a chave, exato. Deus pelejava por Israel. E Deus peleja por você e por mim, por cada um de nós. Nesta manhã de domingo, eu não sei qual a sua situação, qual o seu problema, qual a sua necessidade. Eu não sei se você está, sabe, talvez sem nenhum problema. E está orando para não ter problema. Ótimo! Mas sabe uma coisa fantástica para nós hoje, e não podemos esquecer. Eu gostaria de, com muito amor e graça, te exortar com a mesma exortação que Paulo exortou a igreja de Tessalônica. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, Paulo fala o seguinte: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, está escrito: regozijai-vos sempre. Olha só como Paulo fala. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uau! 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 Olha, alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Deus ouviu a voz de um homem e parou os céus, parou o sol, parou a lua. Deus ouviu, Deus atendeu, a voz de um homem e pelejou por Israel. Deus ouve o clamor de você e de mim, e se for necessário, ele para os céus para nos trazer, para nos responder. Amém? Amém? Amém. Uau! Olha, amados irmãos, em Tessalonicenses aqui, Paulo nos exorta a orar sem cessar. Orar sem cessar. É fácil para nós, como filhos de Deus, ficar familiar com a oração. Nos momentos difíceis, nos momentos complicados, no momento que nós estamos bem, com o bolso cheio, sabe? Nós, muitas vezes, esquecemos de orar, de chegar na presença de Deus e falar com Deus. Oramos só como se fôssemos batendo um ponto com Deus, como se Deus fosse fosse aquele que, o nosso empregado que faria tudo no momento que nós achássemos que devíamos. Muitos de nós, filhos de Deus, estamos agindo assim no dia de hoje. Familiar com a oração. Orai sem cessar. A oração é um dos meios que nós revela a nossa intimidade com Deus. Quando nós falamos, Pai, Pai, em nome de Jesus, os céus se abrem e Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Há uma conexão real e imediata entre nós, homens e mulheres, com o Deus Criador dos céus e da terra, que nada é impossível para ele. No momento que nós falamos, Pai, em nome de Jesus, Deus levanta para intervir em nossas vidas.
em nosso dia a dia. Ó, amados irmãos, quando nós necessitamos de uma resposta de Deus, nós oramos sem cessar. Oramos e temos intimidade com Deus, lemos a palavra, contribuímos financeiramente, nós, vamos na igreja, nós colocamos disponível, né, e intimidade com Deus. E Deus intervém, e Deus ouve, assim como ele ouviu a oração de um homem, e parou o sol, como Elane leu aqui, Josué, e batalhou por Israel. Deus ouve o clamor seu, homem e mulher, pecadores. Meu pecador. Ele ouve o nosso clamor. Ele intervém e responde. Ele faz acontecer. E aí, depois que o milagre acontece, o que nós, naturalmente, começamos a ficar familiar com a oração. Ah, não vou orar agora não, eu tenho muita coisa para fazer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o dia vai passando, e quando chega a noite, ela dormir, bom, agora eu tenho que fazer minha oração, bater o ponto aqui com Deus. Familiaridade com a oração. Essa é a realidade de muitos dos filhos de Deus no dia de hoje. Sabe, amados irmãos, Jesus disse, olha comigo, Mateus capítulo 21, Mateus 21. Olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 21, para chegar lá. Mateus 21, versículo 21 e 22. Jesus disse, abriu aí? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte dissertes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo. O que significa tudo para você hoje? Para mim? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Tudo quanto pedirdes em oração, recebereis. Crendo, não duvidando, até mesmo arranca-te monte e lança nos mares. Isso, crendo e não duvidando, sucederá. E mais, Mateus 17, versículo 20. Mateus 17, versículo 20. Está escrito, Jesus disse, ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha, tudo é a palavra escrita lá em Mateus 21. Tudo, Jesus diz, tudo quanto pedistes em oração, não duvidando, recebereis. Tudo. E aqui a palavra é, nada vos será impossível. Nada e nada será-vos impossível. O que você está achando impossível acontecer na sua vida hoje, essa semana, no futuro? Aqui, crendo, recebendo, só a sua fé for do tamanho de uma semente de mostarda. Crendo, recebereis. Se a sua fé for do tamanho de uma semente de mostarda, pequeninha, talvez insignificante para muitos, mas regada, plantada, se torna uma grande árvore. Se a sua fé for tão pequena como um grão de mostarda, até mesmo dirá, desse tamanho, direis a esse monte, arranca-te e lança no mar. Vai, crendo, vai receber. Nada será impossível. Tudo quanto pedirdes, nada será impossível. Mateus 17, 20. Tudo quanto pedirdes, Mateus 21, 22. Tudo, nada será impossível. Tudo quanto pedirdes, nada vos será impossível. Tudo quanto pedistes
em meu nome, crendo, não duvidando, recebereis. Como está a sua fé nessa manhã de domingo? Às vezes nós somos tão incrédulos que a familiaridade na oração nos faz ficar empacados em nossas vidas com Deus. A oração é um dos meios que nós revelamos, que revelam uma intimidade com o Pai, com os céus. Com os céus. A oração não somente move montanhas, como nós vemos agora, mas também move os céus, o universo. A nossa oração, a sua oração, a minha oração em nome de Jesus, move os céus. Eu amei aquela última frase que Elane leu essa manhã. E Deus atendeu o pedido de um homem. E Deus atendeu o pedido de um homem e batalhou por Israel. E Deus, em Josué 10, versículo 14, 12 a 14, mas aqui o versículo 14. E Deus atendeu o pedido de um homem e batalhou por Israel. E Deus atendeu o seu pedido, o meu pedido, e batalhou para nós. Deus batalha as nossas batalhas. Eu não sei qual a batalha que você está enfrentando nesse momento. Eu sei a batalha que eu enfrentei ontem. Durante o dia, eu, Elane, Joel, correndo para um lado para o outro. Eu sei a batalha que nós temos batalhado. Mas sei que Deus batalha as nossas batalhas. Deus atendeu o pedido de um homem. E Deus atende o pedido de você e o meu pedido. Tudo é possível ao que crê. Tudo quanto pedirdes, disse Jesus. Jesus disse em Mateus 17, nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Tudo quanto pedirdes, recebereis. Nada vos será impossível, diz o Senhor. Amém? Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que nós pensamos ou pedimos ou pensamos, por meio daquele que habita em nós, o Espírito Santo. Está escrito, versículo 21. O Espírito Santo que nos selou, Efésios 4:30, no momento que nós nascemos de novo. Se você lembra a data que você nasceu de novo, eu lembro a data, o dia, a hora que eu nasci de novo. O Espírito Santo nos selou. E olha, o versículo, Efésios 3, eu vou ler para os irmãos, versículo 20 e 21 está escrito. Efésios 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que opera em nós. O Espírito Santo nos selou no momento que nós nascemos de novo. O Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, perscruta as profundezas de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele intercede com gemidos inexprimíveis em favor de você e em meu favor. Nós temos um advogado à destra do Pai. E seu nome é Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 2. O inimigo vai nos acusar, vai nos cercar para gerar condenação, culpa e nos fazer ficar com familiaridade com oração. O inimigo treme quando nós falamos Pai em nome de Jesus. O inimigo treme. O inimigo não pode conosco no momento que nós estamos na presença do Pai, na presença de Deus, em oração. Uau! Isso é fantástico, amados irmãos. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas oravam. Eles estavam presos.
Eles estavam acorrentados na prisão. Era noite, era tarde da noite, e eles estavam ali na prisão orando, clamando a Deus. Aqui, olha, por volta da meia-noite, versículo 25 e 26 de Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de Paulo escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Há algo demasiadamente difícil que Deus não possa fazer? Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, meia-noite, cantando, louvando e orando. E Deus ouvindo o clamor de dois homens. Jesus disse, tudo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Nada é impossível para vós. Nada. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente, ouvindo, intervindo, agindo para a glória do Pai. Deus parou o sol e a lua, atendeu a oração de um homem. Elias, homem como nós, orou e os céus fechou. Não choveu 3 anos e meio. A oração de um homem. Ele orou de novo. E os céus abriu e caiu chuva. Em Tiago, capítulo 5, vamos ler. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, está escrito. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós. Elias era homem semelhante a nós. Assim começa o versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Nós sabemos que Elias, ele fugiu com medo de Jezabel, ele tinha medo, ele fugia. Elias, como nós, tinha os mesmos sentimentos. Vamos ler de novo. Versículo 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra fez germinar seus frutos. Um homem, assim como Josué, Deus atendeu o pedido de um homem e parou o céu, parou a lua, parou ao sol. Aqui também um homem, como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou e Deus ouviu. E o céu se fechou. E 3 anos e meio não choveu. E depois orou de novo e caiu chuva. A oração move os céus. A sua oração, a minha oração, move os céus. Por isso o inimigo fica tão raivoso quando nós ajoelhamos e oramos. Eu amo, sabe? Minha esposa, assim, não é nenhum segredo, mas ela é uma grande guerreira da fé. Olha, eu falo com você, sim. Nós, todos os dias, você pode ter certeza, eu e Elane, estamos de joelhos, orando pelos nossos filhos, orando pelos irmãos, orando pelas nossas necessidades, orando para a intervenção de Deus. Eu sei que Deus ouve, Deus responde, eu sei. Deus ouviu a oração, atendeu a oração de um homem, Josué 10, 14, e parou o sol, e pelejou por Israel. Deus ouviu a oração de um homem, Elias, como nós, e não choveu 3 anos e meio. Orou de novo, e choveu. E Deus ouve você. Jesus disse, tudo, quanto pedistes ao Pai, em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nada vos será impossível.
Nada. Você crê nisso hoje? Como está a sua vida nesse momento? Paulo e Silas oraram. As correntes caíram. As portas se abriram. A igreja orava quando Pedro estava algemado e preso. Orava, a igreja, os irmãos oravam em favor de Pedro. Um anjo abriu as portas, tirou as cadeias e tirou Pedro da prisão, e de repente Pedro está batendo na porta. Aí Maria veio abrir a porta, viu que era Pedro, ela fechou, ela correu, em vez de abrir a porta para Pedro, ela correu para falar, porque ela pensou que era um anjo, mas era a resposta de Deus. Pedro entrou, não sou eu. Deus responde a oração da sua igreja. Deus responde a sua oração, a minha oração. Ele atendeu o pedido de um homem e parou o sol. E ele atende o seu pedido. Ele pelejou por Israel e peleja por as nossas pelejas. Oh, amados irmãos, em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2, eu não vou entrar no contexto, para não demorar muito, mas o capitão do rei de Israel falou para Eliseu, quando Eliseu disse que amanhã, a estas horas, haveria tanta abundância em Israel que jamais vista. O capitão falou assim, mesmo que Deus abrisse janelas dos céus, poderia isso acontecer? Eliseu disse, tu vai ver que Deus pode abrir janelas dos céus. Você vai ver que Deus, tudo é possível para Deus, mas você não vai comer, você não vai desfrutar de nada. E Deus usou 4 leprosos naquela noite. E o milagre aconteceu. E havia abundância no outro dia e tal. O capitão foi pisoteado na porta e morreu e não pôde desfrutar de nada. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Fala sobre dízimo, entregai vossos dízimos. E provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não abrirei janelas nos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Eu não estou falando do dízimo, estou falando diretamente que Deus é poderoso para abrir janelas nos céus e derramar bênçãos sem medidas. Deus pode. Deus parou ao sol e atendeu o pedido de um homem, como está escrito em Josué 10, 14. Deus parou, fechou os céus e não choveu 3 homens, porque atendeu o pedido de um homem. Elias. 3 anos e meio. E Deus, se for necessário abrir janelas dos céus, para Deus nada é impossível. Ele pode, para derramar bênçãos sem medidas na sua vida e na minha vida. É pela fé. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Uma fé que agrade a Deus. Pensa, quando você e eu, quando estamos orando sem cessar, como Paulo nos exortou, buscando a Deus, sabe, evangelizando, contribuindo, participando das coisas, mesmo no momento difícil, mesmo diante de tantos problemas, nós víamos a intervenção de Deus. Nós víamos a intervenção de Deus no dia a dia das nossas vidas. Mas, de repente, nós ficamos familiarizados com as coisas de Deus e agora retemos o nosso tempo, retemos a oração, retemos as nossas finanças, retemos qualquer coisa que está envolvida com as coisas de Deus. E, muitas vezes, não entendendo por que as coisas não acontecem como acontecia antigamente. Essa é a realidade de muitos de nós. Deus batalha as nossas batalhas. Ele atendeu o pedido de Josué, um homem, e parou o sol, e batalhou por Israel. Deus batalha as nossas batalhas. Deus ouve o nosso clamor. Deus nos responde. Deus se agrada da nossa fé. Deus não despreza as nossas orações. Deus se inclina para nos ouvir a oração. E, sabe, nessa manhã, eu não poderia terminar sem citar o Salmos 92. Olha comigo, Salmos 92. A grandeza do nosso Deus. Salmos 92. É um salmos maravilhoso. É um cântico de Davi. Um salmo
Bom é render graças ao Senhor. É um salmo de gratidão. É um salmo de gratidão, de louvor, de adoração por meio da intervenção do nosso Deus. Ele que vai falando, né, sobre o cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia, durante a noite a tua fidelidade. Ele vai falando do instrumento de corda. No versículo 5 fala, quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos são profundos. Aí chega no versículo 8 em diante, que eu gostaria de ler para os irmãos. No versículo 8 em diante está escrito, tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Jeremias 32, há algo demasiadamente difícil que Deus não possa fazer? Gênesis capítulo 18, versículo 14. Há algo impossível que Deus não possa interferir? Tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Olha o versículo 11. Os meus olhos veem, observem, que com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O salmista diz, olha, Senhor, eu tenho alegria de ver os inimigos me cercando. Eu tenho alegria. Paulo disse, em 1 Tessalonicenses, alegrai-vos, regozijai-vos, sempre, em todo o tempo. E o salmista disse, eu me regozijo, eu me alegro quando vejo meus inimigos ao meu redor. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus batalha as minhas batalhas. Eu sei porque ele disse para Josué, está escrito, Deus parou o sol, Deus parou, mexeu no universo, nas leis físicas, porque atendeu o pedido de um homem e batalhou por Israel. E Deus batalha as nossas batalhas, porque ele nos ouve, ele escuta o nosso clamor e intervém. Nada é impossível para ele. Com alegria, o salmista diz, eu vejo os inimigos me cercando, e meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. Mas olha, no versículo 9, está escrito, eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, vão cair um por um, vão cair, vão perecer. Quando o salmista diz, eu vejo os meus inimigos com alegria, porque eu sei que Deus vai batalhar a minha batalha e eles vão cair, eles vão perecer. E quando o nosso inimigo perecer, cair, aí não devemos mais nos alegrar com isso. Em Provérbios, capítulo, olha comigo, Provérbios 24, versículo 17 e 18. Provérbios 24, versículo 17 e 18 está escrito, quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não te regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, ele desagrade e desvie dele a sua ira. Olha, o salmista diz, quando eu vejo meus inimigos me cercando, eu me alegro, eu me regozijo, porque eu sei que cada um deles vão cair, vão perecer, porque eles são inimigos de Deus. Mas depois que eles caírem, aí eu não devo mais me alegrar, nem regozijar no coração com a queda deles, quando eles tropeçarem. Para que Deus não desvie o olhar da sua ira deles. Olha o que a oração faz. Nós podemos abalar os céus com as nossas orações. Você está entendendo hoje o quanto importante é a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, Deus ouve, Deus responde, Deus faz acontecer. Jeremias 33, 3 e 4, Deus disse, invoca-me e eu te responderei,
Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Invoca-me, invoca-me, fale comigo, invoca-me. Tudo quanto pedirdes, diz Jesus, tudo quanto pedirdes. Mateus 21, 22. Tudo quanto pedirdes. Mateus 17. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas. E no devido tempo vai dar fruto, mesmo em tempo de sequidão. Mesmo em tempos turbulosos, mesmo em tempos difíceis, continuará dando frutos, porque confia no Senhor. Uau! Uau! Jeremias 29, versículo 12 e 13, está escrito: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Oração nos leva a ter comunhão com Deus, intimidade com o Pai, por meio de Jesus Cristo. Tudo é possível. Buscar-me-eis e me achareis. Busca, ouve, e eu ouvirei, diz o Senhor. E eu vos ouvirei, diz o Senhor. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Está escrito. Salmo 50, versículo 15. Deus disse: invoca-me, e eu te invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, e tu me glorificarás. Uau! Creia, amados. Confie, Deus não vai desistir de nós, jamais. Creia, Deus é conosco. Deus, se for necessário mover os céus, Ele move em nosso favor. A nossa oração faz mover os céus. Os céus são abalados pela nossa oração. Deus ouve, Deus inclina, Deus responde. Romanos 12, 12 está escrito. Para a gente terminar nessa manhã, Romanos 12, 12 está escrito. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverante. Conectado com 1 Tessalonicenses 5, 17. Paulo nos exorta: orai sem cessar. Seja perseverante. Deus, Elane leu no início, de Josué, capítulo 10. Só para a gente terminar, vamos ler juntos. Josué 10. Josué 10, versículos 12 a 14. Vou ler para os irmãos. De novo, Elane leu no início. Então, Josué 10, versículo 12 a 14. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gideão, e tu, lua, no vale de Asjalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Uau! Amém?
Olha o valor da oração. Deus moverá os céus para responder a cada um de nós. Daniel esperou 21 dias uma resposta. Havia uma guerra espiritual, mas ele não parou de orar. Ele orou sem cessar. Ele foi perseverante. E a oração de Daniel chegou até ele a resposta. O anjo tocou nele e falou: ó homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. E ele se sentiu forte. E Deus nos fortalece. Que vem essa semana. Com Deus, nós vamos prevalecer. Deus atendeu o pedido de um homem e parou o sol e a lua. Deus atendeu o pedido de um homem e a chuva e o céu se fechou e não choveu 3 anos e meio. E Elias orou de novo e voltou a chover. Deus ouviu quando Gideão pediu um sinal dos céus. E Gideão viu Deus interferindo no seu pedido. E Jesus disse: tudo quanto pedistes ao Pai, até mesmo arranca-te monte e lança-te o mar, crendo, não duvidando, vai suceder. Ele estava falando do monte, da montanha, para mostrar para você que o impossível é possível diante de Deus por meio da oração. Tudo e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus disse em Mateus 17: nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Nada. Ore, clama, orai sem cessar. Seja perseverante na oração. Deus ouve e Deus responde e Deus faz acontecer. Amém? Amém? Amém. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família. Se você está nos ouvindo essa manhã ou durante a semana e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau! Paulo disse: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, eu convido a você agora a entregar sua vida a Jesus Cristo pela fé. Ore comigo. Onde você está? E como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus, e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como um Salvador pessoal. Eu entrego a minha vida nas suas mãos, pela fé, crendo que o seu sangue foi, é e será eternamente suficiente para perdoar-me de todos os meus pecados. Muito obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, olha o poder da oração, viu? Você que acabou de orar. Deus, a oração de uma pessoa que ainda não conhece Jesus. No momento que ele entrega a vida a Jesus, Deus tira ele do império das trevas e o transporta para o reino do Filho do seu amor imediatamente. Ele passa a ser membro da família de Deus, parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, membro da família de Deus, sacerdote santo. Ele passa a ser uma pedra num edifício espiritual. Ele passa a ser um embaixador de Cristo. Ele passa a ser uma carta viva diante de Deus. Isso é a maravilha da obra consumada. É imediato o momento que a pessoa nasce de novo. Se você orou assim pela primeira vez, eu peço a você para entrar em contato comigo, seja pelo Facebook, pelo YouTube, ou pelo nosso site. Fale conosco no privado. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir do que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Lembra, orai sem cessar. Não pare as suas orações. Continue. Está difícil? Ore. Louva. Está difícil? Busque a palavra de Deus. Você acha que é impossível, naturalmente falando? Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, disse Jesus. Nada vos será impossível. Creia. Creia. E você verá que os céus serão abalados por meio das suas orações. Deus atendeu o pedido de um homem
e parou o sol e a lua. E Deus atende o nosso pedido, porque Jesus disse: tudo que pediste ao Pai em meu nome eu farei. Nada vos será impossível. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua semana e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém.